Alô, estimados, estamos de volta, professor Djalma Cremonese, canal Paideia TV. Peço a vocês para nos prestigiar aqui, se inscrevendo, ativando as notificações, para que o nosso canal também tenha relevância aqui no YouTube. E a mini aula de hoje, esse vídeo, nós vamos tratar sobre o Afeganistão e o Talibã, e também os Estados Unidos, que acabou indo embora. E eu vou trazer aqui algumas ideias que eu sistematizei, vou me orientar aqui num pequeno esquema para poder entender um pouco o que aconteceu no Afeganistão, ou está acontecendo ainda, e para isso nós temos que voltar um pouquinho no tempo. Vamos voltar aqui antes de 1989, século passado. Você sabe que de 1945 a 1989, o mundo ficou dividido, ficou polarizado, chamada Guerra Fria, capitaneado pelos Estados Unidos, aqui no Ocidente, de regime capitalista, e a parte oriental, ou o leste europeu, e mais aliados à República Socialista Soviética, a antiga União Soviética. Então nós temos um mundo polarizado sobre esses dois regimes, o capitalismo ocidental e o socialismo de Estado das antigas da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O mundo, de uma certa forma, ficou polarizado. E aí nós tivemos a queda simbólica aí do Muro de Berlim em 1989, que houve a derrocada desse regime mais de um socialismo de Estado. Eu lembro aqui de um cientista político norte-americano chamado Francis Fukuyama, que escreveu um livro seguindo a trajetória de Hegel, né, que Hegel entendia que a história evolui dos gregos, dos romanos, e vão atingir o seu momento de ápice no Império Germânico. Bom, a tese era o capitalismo, a antítese era o socialismo, diz o Fukuyama. Bom, agora não teremos mais a dialética da evolução histórica, programada pelo Hegel. Nós teremos então o fim da história, porque nós não temos mais a antítese. Logo, claro, o capitalismo saiu vencedor, mas esse é um outro debate. O Francis Fukuyama, então, chama de fim da história, mas não é bem isso que nós queremos tratar aqui. O que chega aqui é o fim do socialismo de Estado. Bom, e como se contextualiza aí o Afeganistão? O Afeganistão, ele como nós vamos ver nesse vídeo, é um país que não tem a saída para o mar. Ele está ali no Oriente Médio, mais na parte do Sudeste ali, quase ligado com a Índia, e também fazendo fronteiras aí com a China. Bom, interessante dizer que o Afeganistão já tinha sido invadida em outras épocas, principalmente pelos soviéticos, nesse regime aí que eu acabei citando, dessa polarização entre capitalistas e socialistas. Os Estados Unidos aliaram-se aos afegãos, principalmente a guerrilheiros fundamentalistas islâmicos, para expulsar os soviéticos. Por isso que treinaram, armaram e amaram, né, os que foram até chamados pelos norte-americanos de combatentes da liberdade. Então, vocês estão percebendo que os soviéticos já estavam ali no Afeganistão, e os Estados Unidos, temendo um controle maior do regime socialista, ele vai treinar lideranças, aí vai treinar guerrilheiros para que os soviéticos fossem expulsos do Afeganistão. Muito bem, então os Estados Unidos, na época, forneceu armas a estes grupos rebeldes durante o período que eu já citei da Guerra Fria, na intenção de enfraquecer o poder da União Soviética, que era, claro, uma inimiga e também, claro, na época, uma superpotência. Então vocês percebem que o Afeganistão já estava aí
antes ainda, ali no período da Guerra Fria, num regime assim, uma disputa geopolítica das duas grandes potências internacionais. A intenção dos Estados Unidos era que vamos deixar lá os soviéticos perecerem e também que morram no Afeganistão, quase parecido com o que passou nos Estados Unidos na época também no Vietnã. Então, você sabe que os Estados Unidos fez uma guerra com o Vietnã e acabou tendo o maior número de mortes, de fracassos e acabou perdendo a guerra. Então, os Estados Unidos pensavam também mais ou menos como o pessoal fala no Afeganistão, é fácil de entrar, mas é difícil de sair, né? Todas as nações, todos os estados que tentaram ocupar o Afeganistão acabaram sendo derrotados, dizimados. Essa é a história da geopolítica. A Operação Ciclone, que os Estados Unidos pensaram, foi a maior operação sigilosa da história da CIA norte-americana em relação ao Afeganistão. Por isso, em 1996, as tropas soviéticas finalmente deixam o Afeganistão. Foram derrotados e elas recuam. Assumem Cabul, a capital afegã, quem? O Talibã, esse que agora volta ao poder. Isso já foi lá em 1996. O Talibã, como nós vamos ver aqui na nossa aula, é uma espécie de uma seita fundamentalista, radical, do fundamentalismo islâmico, né? E conhecida também nós vamos ver aqui, pela violação, vocês estão acompanhando também na mídia, pela violação dos direitos humanos, da não estudo das meninas, uma perseguição às mulheres, aos direitos humanos, os homens também devem usar barba. Então, várias características que esse fundamentalismo do Talibã prega no Afeganistão. Muito bem, vamos retomar. Em 1979, então, mais de 30 mil militares da antiga União Soviética, né, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, desembarcam no Afeganistão. Nunca foi tranquila a situação política do Afeganistão, como nós já vimos. Sempre geopoliticamente, o Afeganistão é um país com um território foi bastante disputados, né? E todos eles acabaram, de uma certa forma, destruídos, derrotados. Os soviéticos chegou a implantar, acho que se eu não estou equivocado, por 10 anos eles implantaram um Estado, implantaram, né, um regime no Afeganistão. Mas aí nós temos um conflito dos soviéticos com as milícias islâmicas, os chamados mujahedins, né, que defendem uma guerra santa. O Afeganistão já estava em disputa desde os anos 50 com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas para controlar o território. Mas os russos, primeiramente, são vencedores, depois eles acabam sendo derrotados. Mas logo os Estados Unidos entram no conflito e contra-atacam. Então, o presidente Jimmy Carter foi persuadido a equipar essas milícias para a insurgência, para destruir os soviéticos. Ou seja, armar os fundamentalistas para combater e expulsar os soviéticos. Então, os Estados Unidos forneceram armas, equipamentos e apoiaram o Jihad, que é a Guerra Santa, contra os inimigos que eram os soviéticos. Ronald Reagan também deu apoio aos radicais mujahedins e que se tornou o mais evidente apoiador dos afegãos. Em 1986, Reagan chegou a receber líderes
jihadistas na Casa Branca. E disse o Ronald Reagan, vocês não estão sós. Nós somos combatentes da liberdade e os Estados Unidos os apoiarão. Então vocês percebem aí os Estados Unidos dando força, manutenção de armamentos para que principalmente aí o Talibã expulsasse os soviéticos. As armas dos Estados Unidos forneceram de todos, e a mais famosa no tempo do Reagan eram os Stingers, que eram ali tipo um acesso de uma arma que derrubavam os helicópteros soviéticos, e foi um sucesso. Já em 1988, depois de 9 anos de intervenção, os soviéticos abandonam, se retiram, e já na época quem ordenou a retirada era o Mikhail Gorbachev, que foi depois aquele que fez a abertura, a perestroika, a glasnost, na abertura comercial e econômica. O Mikhail Gorbachev foi aquele que retirou as tropas ali do Afeganistão. Com a saída dos soviéticos, o Afeganistão explodiu numa guerra civil entre as diferentes facções. É importante mencionar que há várias tribos, há várias formas de pensar no Afeganistão. Então, o país é, de uma certa forma, povoado por diversas facções fundamentalistas dentro do país. Em 1994, surgiu o Talibã em Kandahar. Quem era? E de onde surgiram? Eram jovens de etnia Pashtun, que são os radicais, que estudavam em seminários religiosos, que pregavam uma interpretação conservadora do Corão. E mulheres não estudavam, eram apenas homens. Bom, muitas armas utilizadas pelo Talibã vieram, como já falei, dos Estados Unidos. Mas não só, muitos países aliados fizeram isso, né? Os europeus, França, Itália, também estavam aí. O que queriam o Talibã? Eles queriam reestruturar a ordem, depois, claro, que os soviéticos abandonaram, e instaurar um regime islâmico puro e tradicional. Então, vocês pegaram essa ideia. 79 a 89, os soviéticos invadem. 1992, caem, vão embora. 1998, o Talibã assume o controle político. Agora nós vamos entrar, mas os Estados Unidos, recentemente, por que invadiram o Afeganistão? Tudo vem do principal fato do início, né, o principal que 11 de setembro de 2001, agora vai completar 20 anos, agora em setembro, do abalo das Torres Gêmeas, simbolicamente, foram destruídas, né, pela Al-Qaeda. E a Al-Qaeda, a principal liderança, era Osama Bin Laden, que foi aliado, né, do Talibã no Afeganistão, e o Bin Laden, que não era afegão, ele era de uma outra, me foge o nome agora, do país que ele era. O Talibã, de uma certa forma, se alia ou acolhe e protege a Al-Qaeda. Em 2011, o apoio dá apoio ao Talibã e a Bin Laden. Então, por isso que os Estados Unidos vai, de uma certa forma, invadir. Trump afirmou um acordo já no governo anterior de retirar as tropas depois de 20 anos. Nós vamos ver mais para frente um pouquinho. E agora o Biden, ele configura e objetiva a retirada e virou novamente um caos no Afeganistão. Muito bem.
2021, agora o Talibã assume o controle político, e ele que já tinha havido Estado ou Estado no poder. O Afeganistão, de uma certa maneira, como nós vimos, é uma rota comercial, é uma geografia, né, de montanhas, é de uma certa forma ingrata. O século XIX foi estudando um cemitério de impérios, pessoas que tentaram invadir, nações que tentaram invadir, se deram mal. Em 1978, como vimos, tivemos o socialismo, né, do governo dos soviéticos. Em 1979, a Guerra Santa versus os soviéticos. Em 1989, os russos vão embora. O IUF também, e claro, é decretado também o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E aí, em 1992, há novamente um conflito no Afeganistão entre os moderados e os radicais. Aliás, o Osama Bin Laden, eu falei antes, é do Paquistão, né, do Talibã, que é sunita, do Islã, que pregam o radicalismo do Islã. Muito bem. Em 1996, o Talibã vence, e aí ele assume o controle político, e em 2001, 11 de setembro, os Estados Unidos começam então a invadir o Afeganistão, com uma tentativa porque o Afeganistão protegia, né, e dava segurança, guarida ao Osama Bin Laden. 20 anos de uma guerra, e que agora os Estados Unidos estão retornando, depois de 3 trilhões, se eu não me estou equivocado, de dólares de gastos em armamentos, gastos humanos, de mortes, os Estados Unidos abandonam. Então, 1989, o nosso amigo que decretou o fim da história, não é bem assim, né? Ou que o Huntdon fala que nós teremos aqui um choque de civilizações. Eu acho que essa tese é a melhor. Britânicos e os russos já faziam parte, já tinham conflitado, talvez a primeira etapa já do século XIX, ainda quando os britânicos ali disputavam com os russos o grande jogo pelo Afeganistão. Depois, a segunda etapa, os soviéticos, que ficaram 10 anos, invadiram o Afeganistão, e agora a terceira etapa, os Estados Unidos, que ficaram 20 anos. Então, como vocês estão entendendo, é um território em conflitos, há disputas estratégicas, e o Bin Laden, de uma certa forma, ele é de origem ali paquistanês, mas de uma religião islâmica, e de uma certa maneira há umas disputas entre os sauditas, foi ao Afeganistão, e também ali o Osama Bin Laden se escondeu. E de uma certa forma foi aliado dos talibãs. E também treinado, claro, diz aqui a teoria da conspiração, que o Osama Bin Laden foi treinado também pelos Estados Unidos, uma tentativa aí de expulsar os soviéticos. Os Estados Unidos, o inimigo eram os soviéticos. E claro, eles perderam a guerra em 1989, como nós vimos antes. E o Osama Bin Laden era tido como o aliado. Como é que surgiu o Talibã? Vimos. Eram jovens formados em escolas religiosas e pregavam a resistência armada para lutar contra os invasores. Como vimos também, o Afeganistão, há várias tribos em conflitos com as saídas dos soviéticos, e em 1996, com os soviéticos indo embora, eles assumem a capital Cabul e, na verdade, assumem o controle político. 11 de setembro, ataque das Torres Gêmeas, e o Bin Laden, da Al-Qaeda, é responsabilizado, e os Estados Unidos atacam o Afeganistão.
derrubam o Talibã pelas forças americanas. Mas o Paquistão é aliado dos afegãos e Bin Laden é capturado aí. Nos Estados Unidos, atacam o Afeganistão, tentaram desenvolver o Afeganistão nesses últimos 20 anos, tentando impor uma cultura ocidental a comunidades que têm uma outra forma de pensar, tentativa de levar a democracia ocidental ao Afeganistão, e o exército, o apoio dos americanos ao exército afegão para que ele pudesse também lutar contra os fundamentalistas. O Al-Qaeda foi quase que extinta, né? Derrubaram, né? O enfraqueceram, e talvez isso os Estados Unidos conseguiram. Mas não foram mais atacados, pelo menos por radicais. Nesse momento, o Al-Qaeda está enfraquecida. De uma certa forma, os Estados Unidos impuseram uma reconstrução de fora e a tentativa não foi bem sucedida. O Talibã assume novamente agora, toma o poder, e os Estados Unidos, de uma forma até inesperada, claro que o Trump já falava, mas agora o Biden fez alguns acordos para se retirar, e a retirada foi de uma forma calamitosa, de uma forma desorganizada, de última hora. Nós tivemos vídeos na televisão de pessoas se segurando em aviões para tentar, claro, fugir do regime fundamentalista, porque nós tivemos muitos americanos, mais de 20 mil americanos, entre soldados, entre apoiadores, que agora, claro, a volta do Talibã é uma tentativa de fuga para o mundo, para outras regiões, numa tentativa de salvar, claro, a sua própria vida. O Talibã, há uma perseguição às mulheres, elas têm que vestimenta de voltar a usar burca, né? Os homens devem usar barba, não tem cinema, não tem cultura, não tem direitos humanos, as meninas não podem estudar, então é um retrocesso agora no Afeganistão. De uma certa forma, então, os Estados Unidos acabaram sendo derrotados, caíram fora, junto com os aliados europeus. Então, mais de 100 mil soldados chegaram a frequentar, nesses 20 anos, o Afeganistão. E agora restou a eles evacuar, cenas tristes, abandonando o Afeganistão de uma forma do dia para a noite. E, inclusive, os aliados dos Estados Unidos, os afegãos também. E agora, como é que será, para terminar? Como ficará o Afeganistão? Bom, nas mãos do Talibã, vai aumentar de uma certa forma, no meu ponto de vista, o terrorismo, o extremismo vai voltar, sem contar com a violência, sem contar com a perseguição a todos aqueles que se contrapuseram ao regime Talibã. Está ali a China do lado, também de olho, né? No Afeganistão, uma tentativa de se aproximar. Sabe que o Afeganistão é um dos países maiores fornecedores aí de ópio para o mundo, cobram pedágios indevidos, e aí nós temos uma situação ainda de calamidade. Então eu espero que eu tenha ajudado a gente compreender um pouco essa situação do Afeganistão, dos Estados Unidos no Afeganistão e também do Talibã, de quem eram eles. Se você gostou do vídeo, dê joinha, compartilhe e ative as notificações e se inscreva em nosso canal. Até uma outra aula.